Fala pessoal, antes de mais nada, parabéns aí a todos que participaram do resumo. Eu vou ler alguns pontos aqui interessantes que vão servir de preparo para a nossa segunda parte da aula. Então, para começar, o encurtamento das distâncias ele está relacionado aos avanços dos meios de transportes e isso está completamente ligado ao processo de globalização. Houve uma intensificação dos fluxos de várias naturezas, por exemplo, fluxo de mercadorias, fluxos de pessoas, de serviços. E tudo isso acaba levando ao processo de globalização econômica. Apontado que também algumas vantagens do transporte rodoviário e desvantagens, como a comodidade, a rapidez, a elevada geração de empregos, e desvantagens, emite muito poluente, os fretes eles são caros, carrega pouca carga, tem risco de acidente de trânsito, tem perigo também de ser assaltado, etc. Tem as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário, ele é menos poluente, tem alta capacidade de carga, tem um baixo custo de manutenção das vias, e as desvantagens, ele é lento, ele tem que necessita de um relevo plano para poder funcionar, tem dificuldade de passar em regiões montanhosas. No Brasil há um problema que é essa diferença de bitola entre diferentes pontos do território. Isso quer dizer que uma ferrovia, às vezes, ela não conversa com outra. O trem, ele é feito para andar numa largura do trilho e a grossura também daquele ferro do trilho de trem. Então, às vezes, um trem ele não consegue entrar em outra ferrovia porque ela não foi feita para aquele tipo de máquina, ao invés de ser tudo padronizado. Outra coisa aqui, semelhante ao que já foi dito acima, a intensificação do fluxo de mercadorias. No Brasil, temos problemas em relação aos investimentos, já foi citado isso aqui também, mais acima. Vantagens do transporte hidroviário, ele é muito barato, rapidez, mais ou menos, ele é um transporte relativamente lento, tá? Eu vou pôr um pontinho de interrogação aqui, que vai funcionar como uma correção. Depois quem fez dá uma editada. A manutenção é barata realmente, porque só precisa do rio ou do mar para ele poder navegar. Transporta muita carga, porém ele depende que no local tenha rio e que seja um local plano para navegação. A poluição das águas pode acontecer, e sempre acontece na verdade, tanto vaza óleo do próprio motor como de carga que eles transportam. O transporte hidroviário ele também depende de que no litoral sejam construídos portos e às vezes esses portos eles são muito caros. Vantagens do transporte aéreo. Parabéns aí, Sofia, que participou bastante, editou bastante o documento. Se você não está vendo o seu nome aqui, é porque você ainda não entrou e editou. Faça isso antes de ver o próximo vídeo. Então ele é muito rápido e seguro, realmente, apesar de existirem acidentes e de ficar com medo, é muito mais fácil sofrer um acidente de carro, de moto, de caminhão, do que um acidente de avião. Até mesmo mais fácil alguém morrer picado por uma abelha do que morrer de acidente de avião. Ele é muito caro, é o que mais consome combustível de todos, transporta pouca carga, apesar de ser grande, quando você compara a quantidade de combustível que ele gasta para transportar carga, é uma coisa surreal. Não sei o que dizer isso aqui, depois, por favor, dá uma editada. Realmente tem grande nível de poluição sonora atmosférica. Falando um pouco agora sobre as comunicações, elas fazem parte da revolução técnico-científica que permite a maior integração entre diferentes locais no planeta e, além de tudo, permite que uma empresa hoje seja administrada à distância. A sede da empresa pode ficar, por exemplo, nos Estados Unidos e a parte da montagem dos produtos pode ficar na China. Parabéns aí também à Lívia, que editou bastante o documento, hein? O sistema de comunicação tem vários tipos, rádio, telefone, hoje em dia a internet ele é o principal. Vocês sabem como que é ruim ficar sem internet, né, pessoal? E ela é fundamental na comunicação e até mesmo nas empresas hoje em dia. Principalmente nas empresas, na verdade.
Na maioria dos países europeus, na América Anglo-Saxônica e no Japão, 80% da população possui telefone e com certeza uma grande parcela também tem acesso à internet. Aí o Luiz colocou aqui que a internet é o maior fenômeno de comunicação mundial desde a invenção da televisão, sem dúvida nenhuma. Também fala aqui que ela pode ser utilizada para coisa boa, também para coisas ruins. A Marielle cita que houve uma intensificação dos fluxos, que já foi citado lá em cima, de várias naturezas. Isso proporciona uma mundialização das empresas que não respeitam mais território, elas estão espalhadas pelo mundo como um todo. Isso aqui é bem interessante, que quando os países são mais desenvolvidos, as redes de rodovias e ferrovias, elas cobrem praticamente todo o território, além de tudo elas têm uma integração muito grande entre elas, que facilita muito o transporte. Transporte intermodal, que mais tarde vocês vão ver o que é esse transporte intermodal. No Brasil, isso aqui é importantíssimo, o transporte rodoviário ele é predominante, mas o Brasil deveria utilizar muito mais o transporte hidroviário e ferroviário. Deixar o rodoviário só para ponta, moçada. Levar o máximo possível de navio, não dá. Depois vai de trem, não dá mais, coloca no caminhão, entrega na porta dos estabelecimentos. Na verdade, parte do investimento que foi feito aqui no Brasil, a Isabela colocou muito bem, ele foi feito na época do café. Então as ferrovias brasileiras, por exemplo, elas foram construídas para o escoamento do café para os portos. Isso aqui é uma coisa importante. Então, se você vê hoje o traçado das ferrovias, é um traçado que ele foi feito para escoar café para o porto. Isso aqui é verdade, também que o Daniel colocou aqui, legal. O governo ele não dá conta, na verdade, então ele tem que privatizar ou fazer concessões de alguns setores. Por exemplo, aeroportos e rodovias e ferrovias são feitas concessões, não privatizações. Privatização é uma empresa pública, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que era uma empresa pública de mineração, ela foi privatizada, ela se torna uma empresa privada, uma empresa particular. As concessões são o que acontece nas rodovias e ferrovias. Então tem a rodovia, era uma rodovia federal ou estadual, o governo não dá conta de cuidar dessa rodovia, daí ele faz uma concessão, ele abre para que alguma empresa que esteja interessada vai lá e ela possa administrar aquela rodovia, ferrovia, deixando ela em condições ótimas para o transporte, porém ganha o direito de cobrar um pedágio. O governo arrecada também através dos impostos que são pagos por essa empresa que arrecada com os pedágios. E nós acabamos pagando duas vezes as coisas, né? Porque você paga em PVA, que é o imposto para a circulação dos veículos, e acaba pagando pedágio, além de todos os impostos que a gente já paga. Aqui já tem mais umas características que a Isabela colocou aqui, muito bem. Rápido e versátil. O Centro-Sul, sem dúvida nenhuma, é a região que tem a melhor infraestrutura de transportes no Brasil, principalmente o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Eles têm um destaque aí, especialmente o estado de São Paulo. Quem já viajou para outros estados sabe que quando você sai de São Paulo, as rodovias elas mudam bastante em termos de qualidade, tá? Em países maiores, como é o caso do Brasil, o certo seria utilizar os meios de transporte hidroviário e ferroviário, porém, isso acontece em alguns países, Estados Unidos, Canadá, mas o Brasil acaba utilizando muito o transporte rodoviário. E olha só que liderança bacana, hein? O Brasil é líder no índice de roubo de cargas. Parabéns aí pro nosso país. Aqui tem uma informação interessante. Nós temos rodovias radiais, que são rodovias que saem do centro do Brasil, a partir de Brasília, em todas as direções. Isso é bem interessante. Você já deve ter visto que tem as rodovias federais, elas são chamadas de BR, né? Então tem as radiais. Importante isso aqui também, na época do Juscelino Kubitschek, desconsidere esse barulho de serra aqui, pessoal, tem uma obra na frente de casa, é terrível esse barulho. No governo do Juscelino Kubitschek, acreditava-se que o país, para ele conseguir se desenvolver, ele precisava ter indústrias automobilísticas.
Então, para ter indústria automobilística, tem que ser priorizado o transporte rodoviário, concorda? Então, indústrias de caminhões, carros. Então, a ferrovia foi deixada em segundo plano e a rodoviária passou a ser o transporte primordial no Brasil. A Marielle colocou aqui acima que as rodovias radiais partem do centro, mas também tem as longitudinais, que são traçadas na direção norte e sul do país, que são as BRs também. Então, toda uma regra para isso, tá? Tem as transversais também. Isso aqui é mais uma curiosidade, é interessante. Aí a Bianca colocou aqui que ocorreu uma expansão dos fluxos e trocas, mundialização, tem a ver tudo a ver com a globalização, queda de barreiras comerciais, quando os países começam a reduzir os impostos para importação de produtos que vêm de outros países. Bom, a Ana Vitória também colocou aqui algumas vantagens do transporte hidroviário. Muito bem, parabéns, a Bianca. Se eu não citei alguém acima, pessoal, desculpa, foi falta de atenção, tá? Isso aqui é interessante também, os principais portos e aeroportos estão localizados principalmente nos Estados Unidos, no Canadá, países da Europa Ocidental e no Japão. E uma coisa interessante é que atualmente o aeroporto que ganha destaque é o aeroporto de Dubai. Você pode dar uma conferida depois, mas se eu não me engano ele já é o maior aeroporto do mundo, viu, pessoal? Porque ele é um hub, ele é um ponto estratégico que todos os voos internacionais eles têm conexão. Voos longos, tipo para o Japão, por exemplo, eles fazem conexão ali no Oriente Médio. Mais vantagens aqui que a Bianca apontou sobre os transportes hidroviários. Muito bem, a Ana Vitória também colocou aqui sobre o transporte rodoviário. A Bianca falando do transporte aéreo, ele é muito seguro, já foi falado mais acima. Isso aqui é interessante, tá? Para a gente ficar não só desmerecendo o nosso país. O nível de segurança aérea no Brasil ele é superior à média internacional. Isso aqui já foi considerado mais acima. Muito bem, a Vitória colocou. Isso aqui é muito importante, moçada. No Brasil, 58% da matriz do transporte é rodoviário. Deveria ser 20%, tá? A maioria deveria ser ferroviário e hidroviário. Isso aqui interessante também. O Brasil não levou muito em conta os seus aspectos naturais ao adotar a sua matriz de transporte principal, que deveria ser o ferroviário e hidroviário. E isso faz com que aumente nossa dependência. Legal isso aqui, hein, Bianca? Aumente a dependência do petróleo e dos seus derivados. Isso acaba encarecendo os transportes e a gente que paga essa conta, moçada. Sempre, tá? Essa BR aqui, que eu acho que muitos já passaram por ela. Quando você vai lá para o sul do país, para Santa Catarina, por exemplo, a gente acaba pegando a BR-116. Isso aqui legal, Nathalie. Foi citado ali mais acima, mas isso aqui é muito importante, tá? Esse encurtamento das distâncias faz com que a gente tenha a impressão de que o mundo está diminuindo de tamanho. Vale a pena dar uma olhada de novo naquela aula minha sobre globalização, origens e características, tá? Assistam essa aula, ela é muito importante. Tá lá no meu canalzinho do YouTube. Bacana, hein, ó. Legal aí que a Nathalie colocou. O Porto Seco, ele é um terminal de cargas, é como se fosse um local que o caminhão, por exemplo, ele pega uma carga e leva até um outro, como se fosse um depósito, não sei se vocês estão me entendendo. Ou tem o trem vai com a carga, daí ele pode desembarcar essa carga em determinado local. Ali tem toda a infraestrutura logística para armazenar essa carga, para caminhões pegarem a carga dali e levar para outros locais. Isso realmente barateia bastante o custo do transporte. E também ele funciona para emissão de nota fiscal, controle das mercadorias que são transportadas e tudo mais.
Aqui a Beatriz fala do transporte aéreo. Ele é inviável, depende do motivo, tá? Ele é inviável para determinados tipos de cargas. Para outras, ele é essencial. É por isso que existe. Tem um aviãozão que chama Antonov, que é o maior avião de carga do mundo. Ele transporta cargas assim que são fundamentais, não daria para transportar de outro jeito. Às vezes você tem pressa para levar um motor de um avião, uma peça de uma indústria siderúrgica ou uma turbina de uma usina de geração de energia hidrelétrica. Mas principalmente para cargas mais valiosas e mais leves, o transporte aéreo ele é fundamental. Tenham em mente, pessoal, que cada transporte tem suas vantagens, tá? Legal que a Rafa colocou aqui, foi citado mais acima, tudo a ver com a globalização. É isso aqui, ó. Dependendo do que for fazer, o transporte é mais vantajoso ou menos vantajoso. Aí o João Pedro, legal, colocou aqui. Transporte na rodovia leva vantagens em alguns casos. Sim, ele é mais flexível, tem facilidade de acesso e tudo mais. Bom, pessoal, tem mais um monte de pontos aqui que vocês podem usar para editar. Tá? Eu acredito que deve ter mais coisas ainda para colocar nesse resumo. Vejam que ficou um resumo bacana e bem completo. Então, agora que você terminou de recapitular e ver o resumo junto comigo, lembre-se, se você não escreveu ainda, escreva. Você escreveu só uma coisa? Escreve 3. Tá? Dá uma olhada em tudo que já foi escrito, como eu já li para vocês, e vê se para não ficar repetido. Percebeu uma coisa repetida? Tá escrito igualzinho? Beleza. Não precisa colocar de novo, tá? Deixa lá, não tem problema que fique repetido, mas vamos tentar não repetir as coisas que já foram citadas. Parabéns, moçada, e agora vamos para a parte prática. Eu vou encerrar esse vídeo e eu já venho em outro vídeo para explicar para vocês como vai funcionar.